É um absurdo gente que vai em um culto e fala: eu não recebi nada hoje. Como se fosse uma avaliação de aplicativo, de algum serviço. Não. Aqui que o Novo Testamento ensina: eu vim apresentar como sacrifício vivo diante de Deus. Então a mentalidade do evangelho, ela é muito chocante, sempre foi chocante e continua sendo. Fala galera, Theo Hayashi aqui com mais um episódio do podcast do Theo, e hoje é um podcast um pouquinho diferente, e na verdade eu tô bem empolgado para conversar com pessoas que são super interessantes. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado por isso. Mas antes, não se esqueça dos nossos 3 Cs. Primeiro é compartilhar. Se isso aqui tá te abençoando, joga para geral, vai abençoar outras pessoas. Segundo C é comentar, porque a gente quer saber aquilo que Deus está falando com você. E por final, curtir, dá um like aí pra gente, e a gente vai seguindo aqui no nosso programa de toda segunda-feira, episódios fresquinhos do nosso podcast falando sobre liderança. Mas antes de a gente entrar nisso, eu quero apresentar os nossos convidados. Eu tenho aqui o meu amigo Felipe Câmara, pastor Felipe, que é lá de Belém do Pará. Seja bem-vindo, muito obrigado. E também aqui do nosso lado, Davi Lago, que já é de casa, aqui de São Paulo. Valeu, Davi. O pastor Felipe esteve aqui com a gente no domingo, ministrando a palavra, e foi um culto poderosíssimo. E daí eu já mandei mensagem pro Davi e falei assim, ó, cola lá lá na igreja pra gente gravar, e daí deu certo. O Davi tava voltando de viagem e deu certo. Bom, Felipe, dá um contexto aí do que você tá fazendo hoje em dia, para quem não te conhece. Depois a gente quer escutar do Davi, e a gente pula para dentro do conteúdo. Bom demais estar aqui, Theo. Eu sou Felipe, sou de Belém do Pará, e hoje sirvo na Assembleia de Deus em Belém. Sirvo na equipe pastoral, sou vice-presidente da igreja, e cooperando uma igreja que é uma igreja centenária. Esse é o maior desafio, uma igreja secular, e quando a gente fala secular, uma igreja de mais de 100 anos. Sim. Então, o desafio histórico, mas o desafio também de dar as mãos pro passado, mas olhar para frente. Que na verdade é a primeira Assembleia de Deus do Brasil, Assembleia né? de Deus nasceu em Belém do Pará, em 1911, fruto de um chamado de 2 jovens que saíram dos Estados Unidos, suecos, e desembarcaram em Belém do Pará com o mover pentecostal. Uau. E de lá se espalhou para todo o Brasil. E você tá pastoreando essa igreja, Essa a igreja, primeira. Primeira igreja. Que doideira. Então o cara tá na fonte. Você que é pentecostal, tá recebendo aí da fonte hoje. E Davi, o que é que você tá fazendo hoje em dia, Davi? O meu foco principal está sendo concluir o doutorado em Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da USP, e, paralelamente, desenvolvendo o Ministério de Ensino, de Pregação. Estamos vinculados na Primeira Igreja Batista em São Paulo, literatura, e vamos em frente. Muito bom. Bom, vamos já de cara então. Tô aqui com esses 2 líderes da nossa geração, e a gente se conhece aqui há muito tempo, a gente é amigo aqui há muito tempo, nós 3, mas eu queria escutar, até pra gente poder gravar e vai abençoar outras pessoas, nas suas viagens, no teu ministério, o que é que vocês estão enxergando hoje dessa nova geração evangélica que está surgindo? Como é que você está vendo? O que você está percebendo? Eu vejo assim uma geração que está super assim, apaixonada por Jesus. Talvez mais do que a nossa. A gente seria quê? Millennials, nós aqui, né? Talvez a geração Z mais até do que a nossa. Não sei se isso é a tua perspectiva também. Eu acho que, Theo, a gente tem a melhor época, né? Acho que nunca tivemos tanta estrutura, tanta possibilidade. As ferramentas que a gente tem hoje para pregar o evangelho são infinitas. Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem aí não uma crise, mas eu diria, a questão de fidelidade à identidade. Eu acabo percebendo que a minha geração, até a geração Z um pouco mais, é uma geração que já é nativa digital. E Sim. a gente acaba ligado a tudo que acontece no mundo todo. Uhum. E há uma pressão muito forte a que tipo de identidade, de liderança, de chamado. Porque hoje todo mundo quer ser igual. Todo mundo quer fazer do mesmo jeito. Uhum. E eu acho que o que singulariza uma liderança hoje é a fidelidade àquilo que Deus te chamou para fazer. E cada um de nós tem um chamado muito específico. Para mim tem sido uma marca. Concordo também com esse diagnóstico do Felipe. Theo, a gente é uma geração no Brasil, por exemplo, como a geração de José, para usar um exemplo dos patriarcas, né? Vieram os pioneiros, vieram desbravadores nos últimos 150 anos em especial,
E agora a gente tem uma multiplicação, né? Uma quantidade maior. E vejo que talvez esse seja o grande desafio. Não perder a identidade do que é ser cristão, em primeiro lugar, né? Sim. Evangélico, protestante, seja lá qual das denominações. Mas essa questão da identidade é algo que me chama muito a atenção. Quando nós éramos crianças, a gente já ouvia uma expressão, por exemplo, católico não praticante. Eu me lembro Sim. da minha primeira aula na Faculdade de Direito da PUC Minas. Uhum. Foi perguntado para cada um dos calouros da nossa turma, 60 desconhecidos juntos ali pela primeira vez, e uma primeira pergunta que foi feita foi essa, né? Onde você estudou e qual sua religião e por que está fazendo direito? Uhum. E aí eu lembro que praticamente a sala inteira usou essa expressão. Eu sou católico não praticante, eu fui batizado na igreja, mas não participo, não pratico. E isso é algo que agora existe no nosso meio também. Uhum. Não só o evangélico não praticante, existe o pentecostal não praticante. Como é que é isso aí, Davi? É a pessoa, por exemplo, é a pessoa que não tem nenhum compromisso com o evangelho, com estar envolvido na vida da igreja, mas ele faz parte já da identidade dele, o reteté, a música. Então tem vários casos de jovens que tá indo prostituir num motel e vai ouvindo o Cassiane no carro. Isso é mais comum. Isso é mais comum do que parece, né? Então já tem igrejas que estão destoando da doutrina, né? Existe no Brasil um fenômeno curioso já da junção de igrejas evangélicas, né, aqui entre aspas, com o tráfico, né? O caso lá do Complexo de Israel, no Rio de Janeiro. Porque a gente já era acostumado a ver, por exemplo, isso em filmes de máfia, por exemplo. O cara é mafioso, mata todo mundo e faz o sinal da cruz. É o Poderoso Chefão, o filme vai fazer a confissão pro padre. É o mais famoso. Às vezes nem faz a confissão pro padre, às vezes faz a confissão pro padre, né? A cena clássica do encerramento do primeiro Poderoso Chefão, enquanto tá tendo o batizado lá do filho, lá do sobrinho do Michael Corleone, tendo o extermínio dos inimigos políticos dele, aquela junção, aquela mistura. Isso agora é uma novidade do nosso tempo, né? Você não é mais uma teoria, uma hipótese, isso é um fato, né? Nós já temos agora, então, uma geração grande, expressiva, mas por outro lado eu concordo com o que o Felipe fala, essa questão da identidade, Theo. Será que somos mesmo fiéis ao evangelho ou evangélicos nominais? E um país tão grande como o nosso, a gente acaba vendo que o Brasil tem 1000 realidades, né? A gente estava conversando com o Theo mais cedo, uma é a realidade aqui do Sudeste, outra de Recife, do Pará. Exato. Então a gente acaba, eu observo hoje, Theo, há uma pressão muito forte para todo mundo fazer o que está dando certo, o que está na moda. E eu acredito que cada líder tem um chamado específico. E se você conseguir discernir qual é o seu chamado, cumprir esse chamado, eu acho que aí as coisas começam a fluir. E o que você acha em relação a essa coisa do católico não praticante? Eu concordo que agora a gente está com muito evangélico não praticante. Porque obviamente, eu tenho minhas teorias aqui, mas eu queria escutar de vocês aqui. Por que vocês acham que não temos, ou temos agora, os evangélicos não praticantes? O que é que nos levou a isso? A gente pode argumentar que pode ser talvez até as mesmas coisas que levaram os católicos a não serem praticantes. Mas você tem essa mesma ótica? O que é que faz hoje um evangélico se tornar não praticante? Theo, um ponto, penso que acho que inquestionável, é a falta de discipulado bíblico, púlpitos muito fracos. Então, quando você não tem oração, vida de leitura da palavra, que são disciplinas cristãs básicas, como está lá em Atos 6, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra, o apóstolo diz. Você vai colher uma geração mais fraca, uma geração... os discípulos, eles se relacionavam com Jesus baseados na palavra e no ensino dele. Nenhum discípulo é curado no Novo Testamento. Agora, as multidões se relacionavam só baseadas no poder, só baseadas... muitas vezes nos sinais e maravilhas, e não tinham compromisso com a palavra. Então, é uma linha divisora de multidão e discipulado na Bíblia, no Novo Testamento em especial. Quando a gente pega, então, uma geração que não tem de base bíblica,
invariavelmente, como que vai resistir às tentações, né? O Salmo diz, né? Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a palavra. Aí você tem jovens que a primeira coisa que faz e a última é mexer no telefone durante o dia e não tem vida de leitura bíblica. Então eu acho que esse é um ponto. É o Engajamento bíblico. Engajamento bíblico, o discipulado superficial leva a uma fé nominal. Que toda história do povo de Deus tem isso. Na época de Jesus eram os saduceus, os fariseus, era uma casca, era uma forma, mas eram sepulcros caiados, né? Monumentos por fora e morte por dentro, um cadáver por dentro. Isso é falta de engajamento bíblico. O principal é isso, sem dúvida até. Eu acho que também um pouco é um fenômeno social. O evangelho cresceu no Brasil. Nós éramos uma religião de minoria. Hoje, em qualquer lugar, você tem templos, a internet, televisão. Então, o evangelho está muito mais acessível do que antes. E eu acho que é inexorável. De um jeito ou de outro, nós vamos ter pessoas menos engajadas. Agora, eu acho que a grande questão é que resposta a igreja dá para isso. Porque nós já vimos, detectamos o problema, agora precisamos agir. Por quê? Porque as multidões estão vindo. A gente está tivemos agora Covid. Eu acho que a gente nunca viu um engajamento tão forte das pessoas buscando uma resposta, digital, né? Buscando igreja, acessando. E muita gente se aproximou, mas se aproximou sem esse discipulado mais próximo que o Davi falou. E isso é positivo e é negativo. A gente reclama, a gente aproveita. Então, eu acho que existem os dois lados da história. A igreja precisa se preparar, sem dúvida. Ela precisa ter boa linguagem, ela precisa trazer essas pessoas que estão chegando. Um dos desafios que nós temos hoje é que as pessoas chegam do jeito que elas estão, com o conhecimento que elas têm. E nós precisamos agora abraçar, integrar esses jovens e comunicar com eles a partir de onde eles estão. Esse eu acho que é um dos maiores desafios que a igreja tem hoje. A gente comunica uma mensagem que é verdadeira, que é viva, mas a partir de onde nós estamos. E há uma barreira de comunicação entre quem está chegando. E Jesus, ele foi mestre nisso. Ele conseguiu abordar as pessoas de onde elas estavam. De onde elas estavam. Então, concordo com o Davi, engajamento bíblico, um pouquinho de linguagem é ruim, mas ao mesmo tempo tem muita gente chegando, nós precisamos abordar onde elas estão. E você também não acha assim, pelo menos na minha ótica aqui, até a maneira como a gente prega o evangelho, né? Às vezes a gente está pregando um evangelho que não tem muito sacrifício, não tem muito custo. Às vezes eu acho que, assim, eu tô viajando aí por lá e pra cá, e às vezes o pastor fala, depois da tua mensagem eu vou subir lá, vou fazer um apelo. Daí você escuta o apelo, você fala assim, mano, isso aí não falou de cruz, não falou de morrer pra si mesmo. Daí não à toa, o cara fala, não tô com mais vontade de seguir esse negócio aqui não, eu vou pra outro lugar. Eu não sei, pelo menos a minha impressão é que quando eu cresci na igreja, a questão do apelo pra salvação vinha com um custo. Você vem aqui pra frente, você vai ter um novo nascimento, mas você vai negar a si mesmo e a partir de hoje você vai abraçar uma morte. Isso é paradoxal, mas é ao abraçar a tua própria morte que você vai ter vida eterna. Então, quer dizer, assim, você tem, obviamente, a graça de Deus aí. Você tem a bondade de Deus, mas também você tem aqui a morte do teu eu. E eu não sei se eu tô escutando tanto isso, é muito... Às vezes vem para ter uma vida melhor, e às vezes não é. A realidade é que Jesus já falava, aqui no mundo vocês vão ter aflições, tribulações. Eu acho que um pouco de ter muita gente desengajada é isso, é que as pessoas vêm às vezes atraídas por esse discurso e rapidinho elas se frustram, porque esse não é o resumo da vida, a vida não funciona assim. Exato. Então eu acho que parte por aí um pouco. Eu concordo totalmente com isso, Theo. O chamado do evangelho é um chamado que começa com arrependimento, né? João Batista falava sobre converter, de mudar metanoia, mudar o pensamento. Aí chegaram lá os saduceus e os fariseus, Mateus capítulo 3. Aí João Batista deu uma bronca neles. Vocês acham que é assim, só chegar aqui para ser batizado? Vocês acham que só porque vocês são filhos de Abraão já está tudo resolvido? Deus pode transformar dessas pedras filhos de Abraão. Exato. Então mostre fruto do arrependimento de vocês. Exato. Aí, surpreendentemente, quando Jesus inicia o seu ministério no capítulo seguinte, ele inicia com a mesma mensagem de João Batista: arrependam-se, né? Então, assim, o arrependimento, a metanoia tá no cerne da fé cristã. E todo o vocabulário, a gramática que o evangelho constrói em torno da vida cristã é caminho estreito,
Renúncia, carregar a cruz, é sacrifício. renúncia, é sacrifício. E isso é muito difícil. Eu acho que os jovens hoje, alguns, né, pessoas, não aguentariam ouvir Jesus falar, acho que nem um dia, nem 2 dias, eles já crucificariam ele. Porque Cancelariam. tá tão acostumado a ouvir só aquilo que lhe agrada. Por exemplo, a discussão sobre a TV 3.0 agora no Brasil, né? Então, quer dizer, a gente caminha para um grau agora de personalização, de hiperpersonalização do marketing, do conforto. Vai passar, por exemplo, um jogo da seleção brasileira, aí no intervalo, cada televisão vai passar propagandas que interessam a você. Sim. Né? Customizadas a você. Customizados a você. Então a gente vive nesse mundo de... tudo tem que ser adaptado ao gosto, entre aspas, do consumidor, né? E tem pessoas que vão para as igrejas, para um culto. Olha só, é um culto. Você está indo cultuar, não ser cultuado. Exato. Né? Então, por exemplo, eu repito uma coisa assim. É um absurdo gente que vai em um culto e fala: eu não recebi nada hoje. Como se fosse uma avaliação de aplicativo, de algum serviço. Não. Aqui que o Novo Testamento ensina, eu vim apresentar como sacrifício vivo diante de Deus. Então a mentalidade do evangelho, ela é muito chocante, sempre foi chocante e continua sendo, especialmente numa época que tudo é customizado para agradar, né, as pessoas. Sim. Porque você gera um entretenimento, né, e o entretenimento evangélico vai gerar, então, um espírito consumista. Então, eu acho que o consumidor vai ser justamente o primeiro a ser o evangélico não praticante, eventualmente. Que é uma pessoa passiva, né, Theo? Tá só assistindo ali, passivo. Exato. Uma ferraza, né? É isso. E eu tô vendo assim também, eu não sei, eu queria escutar aqui de vocês, a gente tá conversando aqui muito sobre a futura geração, e a gente tá falando aqui sobre juventude. A gente trabalha com jovens constantemente. Só que uma coisa também que eu tô observando, obviamente eu pensei sobre isso, enquanto a gente está aqui juntos, nós somos filhos de pastores. Temos até netos, são netos de pastores aqui, né? Nós 3. E acho que você é bisneto, Quarta você também geração. É bisneto. Vocês são bisnetos, eu sou neto. E eu fico pensando sobre passagem de bastão. Né? Olhando para o Brasil hoje, não estou nem falando aqui, ó, isso aqui é uma coisa que o Espírito Santo me revelou. Não, é só ler estatística. Os próximos 5 a 10 anos, as grandes denominações ou igrejas que têm uma expressão a nível nacional, até internacional, estão chegando numa idade onde os seus fundadores ou seus presidentes, ou seus bispos ou apóstolos, seja o que for, estão já chegando num lugar que eles vão ter que transicionar. E a gente vê que justamente nas transições é que existe a vulnerabilidade. Como é que vocês estão enxergando isso? Eu sei que você faz parte de transição, eu fiz uma transição também, a gente conhece vários colegas nossos que estão no meio de transição. Como é que você está enxergando esse momento de vulnerabilidade, até apontando para o futuro da igreja que os nossos filhos vão ser parte? Eu acho que não é só uma transição de gerações, a gente está passando por uma transição de mentalidade. O mundo mudou numa velocidade assombrosa. A forma de se comunicar mudou, a forma de ministrar mudou. Então, assim, não é só mais a questão de uma pessoa chegar numa certa idade, treinar, preparar, transicionar para uma próxima geração. Hoje existem mais fatores que estão envolvidos nisso, que tem a ver com comunicação e tudo. Eu acho que o fator primordial é preparar e a liderança que está concluindo fazer isso ainda com relativa força. O que a gente percebe hoje é que essa transição ela acontece, vamos colocar aqui, mais pela dor do que pelo amor. Ela se torna uma necessidade. Não tem outra opção, o cara tem que passar. Então, e isso desgasta, porque desgasta a instituição, perde potencial. Quem está chegando já chega tendo que... Então, eu acho que essa mentalidade de quem está concluindo a tarefa, preparar, apontar, trabalhar junto, porque a gente tem a ideia de que uma geração termina, a outra entra, e isso gera uma ruptura. E quem chega precisa de mais da geração que está concluindo para dar as mãos. Então, assim, não é terminou uma, chegou outra, é uma continuidade. Então, a palavra transição, ela precisa de fato acontecer. 2 gerações que dão as mãos, a geração que chega tendo a retaguarda da geração que conclui, porque ela precisa disso. Sim. A geração que está largando agora, podendo realmente focar naquilo que ela precisa fazer, por quê? Porque a geração que concluiu fez o dever de casa,
fez na hora certa. Então eu acho que o timing, eu observo hoje, é uma questão importante. E não é só isso, né? Nós temos agora o mundo, eu fico pensando, líderes da geração anterior tiveram aí um span de liderança talvez maior e mais longo do que nós teremos. Por quê? Porque o mundo muda muito rápido. Eu estou com 43 anos, eu já percebo que a gente vê uma geração nova chegando de 20, 18, Sim. e eu já tenho dificuldade de acompanhar algumas métricas, né? Porque as gerações estão ficando mais curtas. Tudo está ficando muito curto. Então, a geração Z vai ter dificuldade com geração alfa. Perfeito. Eu fico vendo assim os meus sobrinhos que são geração Z falando com os meus filhos que são geração alfa, assim, você já vê uma diferença lá. Então eu acho assim, na minha opinião, o timing não é uma ruptura, é uma continuidade, uma geração apoia a outra, anda com a outra. Esse tem sido o maior desafio na minha ótica. Você falou um negócio assim que é ou pelo amor ou pela dor, né? Davi, e aí? Muita coisa sobre esse assunto, ó. Acho que um primeiro... Pode falar, né? Um primeiro ponto que a gente tem que ficar calmo é que Jesus falou assim, eu edificarei a minha igreja. É isso aí. Então isso é muito legal a gente lembrar, que a igreja é de Jesus e ele que está edificando a igreja. Paulo retoma a metáfora com Efésios, vai falar, peraí, o fundamento, né, ele é Cristo é a pedra angular, o fundamento dos apóstolos e profetas, sim, e nós somos então pedras vivas nesse edifício. Só que quem que está construindo esse edifício? Jesus. É como se cada linha do edifício é uma geração. E Jesus está ajustando. Planta, Jesus outro colhe, Deus vai dando... E Jesus, isso, e Jesus vai construindo, né? Então acho que esse é um ponto que a gente descansar também, né? Jesus está conduzindo a igreja, né? E às vezes não é do modo que nós pensamos, porque isso é uma coisa maravilhosa. A igreja ela é espiritual, ela tem características práticas em cada geração, mas ela é um edifício espiritual mais do que um edifício físico, né? Então acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a Bíblia deixa muito nítido que o inimigo quer destruir novas gerações, né? Isso começa na serpente, quando fala que ela rasteja sobre o ventre. Quer dizer, o ventre é onde está a nova geração que vai nascer, né? Você vê o faraó matando crianças, né? Herodes matando crianças. Você vê esse ódio do inimigo a crianças quando fala em 1 Pedro capítulo 5, que o inimigo está em derredor como leão. Aquele texto ali, o contexto imediato dele, está falando dos jovens. Jovens, sejam humildes, sejam submissos, porque o inimigo está em derredor de vocês, ele quer destruir as novas gerações. Então, eu acho que esse é um segundo ponto, a gente sempre entender que Cristo está edificando a igreja e o inimigo quer destruir as novas gerações. E aí, terceiro ponto, existem desafios de transição que são atemporais. Todas as gerações que transicionaram na história do mundo têm problemas que são comuns. Problema de linguagem, problema que o mundo vai mudando, problemas de mudanças macropolíticas, impérios que era a Síria, era a Babilônia, era o Império Romano. Então quer dizer, problemas que todas as gerações da igreja enfrentaram. Agora, tem problemas que são específicos de cada transição. E eu queria falar aqui sobre isso, entende? Problemas, por exemplo, um problema que eu acho específico da nossa geração, especialmente no Brasil, é que a primeira geração de jovens que estão herdando agora, quer dizer, com 150 anos de igreja, as igrejas não são mais simplesmente igrejas pobres. Tem igrejas que são ricas, tem igrejas que têm patrimônio, tem igrejas que têm terrenos. Então, às vezes, vai ficando mais pesado, e vai se tornando como que uma armadura de Saul na nova geração. Então, quem sabe o desapego é uma chave para o avivamento. Aliás, né? Quando a gente estuda a história dos avivamentos, o desapego, esse desapego de entender de focar de novo no espiritual. Quantas igrejas morrem porque vai acumulando tantas fortunas, mas, quer dizer, tem prata e ouro, mas não pode dizer levante e anda em nome do Nazareno, né? Perde o poder espiritual. Então, acho que penso que esse é um ponto de atenção. Mas nessa questão aí, Davi, você tá falando assim, nunca antes a igreja brasileira teve tanto recurso. Sim, recursos políticos. E poder político, sim, né? Sim, dinheiro sim. E poder político. Como que então, qual que é a saída para o jovem que vai dar uma...
Porque o cara, o índice de corruptibilidade é alto. Sim, O cara nunca viu tanto dinheiro na vida. sim. Nunca viu tanto poder na vida. Tem 30 e poucos anos de idade. Vai assumir uma igreja, sobe na cabeça. Como é que o cara faz? Então, você vê que, acho que um ponto, não dá pra passar tanta responsabilidade que acumulou pra gente muito verde. Entende? Quando você Quer dizer, tem aquela coisa de você não ordenar tão cedo, tão né? cedo, neófito, quando você tem, entende? Eu quero dizer, você precisa de pessoas, por isso que, olha só, Abraão, Isaac, Jacó, José, que lá na 4ª geração, que tem capacidade de se tornar um grande líder, um líder que é Zafenate Paneia, salvador do mundo. Quer dizer, nós temos que ter uma responsabilidade. Outro insight que o Felipe trouxe muito legal, você também falou, Theo, que, por exemplo, geração Y, às vezes não dialoga tão bem com a geração seguinte, mas a gente dialoga melhor com a geração alfa, óbvio. Nós temos filhos da geração alfa. É isso. Então isso é uma outra ou a gente acha que dialoga. né? ou a gente acha que dialoga, ou a gente tá se esforçando pra estar perto com o nosso coração dos nossos Deixa eu filhos. apimentar aqui o que o Davi está falando. Eu acho que um dos desafios hoje, a igreja cresceu, por exemplo. Uma igreja grande hoje, ela não é só igreja. Na sua maioria tem faculdade, creche, TV, rádio. Sim. Existem várias instituições que agora gravitam em volta da igreja. E isso tira muita energia. Ajuda a missão. Fica um gestor. Perfeito. Então amanhã, se Deus precisa de um homem de Deus para poder gerir isso, ele não vai encontrar, porque tem que ser alguém com uma capacidade administrativa de poder cuidar de A gente volta para Atos 6. justamente toda uma estrutura. Então, eu acho que são ciclos. Eu acho que a resposta não é nenhum nem outro, é o equilíbrio. A gente entender de que a igreja continua sendo igreja. Isso que o Davi disse, é um edifício espiritual, o foco está aí. Agora, no nosso caso lá, realmente se a gente deixar, e se você não tiver muito bem definido qual é a missão, você gasta o tempo todo tomado com coisas que não são a prioridade. São importantes, são. Alguém pode fazer, outra pessoa pode fazer. Mas o trabalho pastoral, o trabalho da visão, o trabalho de apacentar, esse tem sido realmente um desafio. E a gente tem que limpar um pouco a agenda e voltar a cuidar do que é prioritário. Você não acha que assim, a questão, eu vou tirar assim, fazer a divisão aqui de denominações históricas com talvez as igrejas que vieram de renovação carismática ou pentecostal, que são mais recentes do que as denominações históricas. O que eu observo são algumas tendências aqui. Eu queria escutar vocês, mas quando você começa a falar sobre igrejas de renovação carismática ou de igrejas que têm uma raiz pentecostal e começou a crescer com plantação de igreja, você começa a ver que existe um crescimento rápido numérico, mas você começa a ver que baixa a quantidade, aumenta e baixa na qualidade, lá na frente, na ponta. Já nas denominações históricas, parece que assim, não tem aquela explosão de crescimento numérico, mas parece que existe uma ênfase de ser fidedigno com a palavra, com o ensino, por mais que não tenha tanta vida. Deixa eu entrar nisso, por exemplo. No caso de uma igreja que cresce muito rápido, Theo, você não consegue gerar líderes dessa qualidade, nessa velocidade. Então, isso é um fato. Por exemplo, no nosso caso lá em Belém, são 550 templos. Então você trabalha com o que a comunidade tem. E às vezes esse líder, ele tem a cara da comunidade. Se você tiver uma pessoa que não tem a cara, a linguagem... Claro que a gente está falando de locais mais simples, locais mais desenvolvidos. Então, eu acho que cada denominação ela vai ocupar um espaço no reino de Deus que é importante nesse processo. Eu volto para aquilo que a gente tratou no começo. A questão da identidade, de você entender qual é o chamado, qual é o local que Deus te colocou. O que eu percebo hoje, conversando com a turma da minha geração, e agora com 43, já com a turma que está chegando abaixo, é que todo mundo quer fazer o que o Davi faz, o que o Theo faz. E Deus chamou o Theo com uma missão específica, Deus chamou o Davi com uma missão específica. E às vezes Deus, eu posso me inspirar, eu posso aprender, mas assim, identificar qual é o local que Deus me colocou no reino dele, para mim hoje é primordial. Eu estava esses dias refletindo e lendo em João capítulo 4, interessantíssimo. Antes de Jesus passar por Samaria, ele sai da Galileia, vai para Jerusalém. Por que Jesus saiu de Jerusalém? Comparação. Os fariseus começaram a comparar. Isso é parte do ser humano. O ser humano gosta quem batiza mais, quem faz melhor, quem faz desse jeito. Jesus, quando viu isso, a primeira coisa que ele fez, eu vou embora, eu vou cumprir a minha missão. Então, eu acredito hoje, Theo, que essa geração que está chegando, ela precisa ter muito claro
Eu sirvo numa denominação histórica. É importante, pentecostal e uma igreja histórica. É importante estar aberto a tudo que Deus está fazendo de novo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso negar a origem, a raiz do que Deus criou a Assembleia de Deus para ser e para fazer. Uau. E isso aqui é algo que eu tenho que defender. E Uhum. por mais que o apelo seja diferente, o apelo do que funciona nos Estados Unidos, funciona em outro lugar, Sim. Deus nos colocou num local, nos chamou para uma missão. Entender essa missão é o ponto de partida para o sucesso e por êxito com que nós fazemos. Muito bom. A palavra tradição, ela vem de transferência, né? E Paulo fala isso para Timóteo, ó, fique com aquilo que você recebeu, né? Desde pequeno você conhece as Sagradas Letras, sua avó, sua mãe. Então, na hora da dúvida, não perder as raízes, não perder aquilo que você é um depositário, né? Aquele conhecimento vivo, aquela sabedoria viva. Paulo apela também para ele, aquilo que você recebeu por imposição das minhas mãos, ele fala na segunda carta, né? Acho que essa ênfase nos relacionamentos é uma das coisas mais belas da fé cristã, né? Paulo fala para Timóteo até das lágrimas não fingidas, né? Eles conheciam as lágrimas uns dos outros, a dor uns dos outros. Ele fala com extremo carinho com Timóteo, ele fala até da timidez de Timóteo, ó, não fica tão tímido. Olha, cuida do seu estômago que tá um pouco fraco. Ele fala de características emocionais, ele fala de características físicas que ele precisava cuidar. E isso foi o que Jesus fez. Então, eu gosto disso, sabe? Da gente não perder os vínculos, né? De onde a gente veio, não perder a memória. Jesus, ele discipula ali os apóstolos. Gente, André pregou em Kiev, né? Ele é André foi Na Ucrânia. na Ucrânia, Rússia, né? Ele é o apóstolo da Rússia, da igreja oriental, André, né? Tomé vai parar lá na Índia, né? Depois Paulo envia Tito para onde é a Croácia hoje. Então quando você viaja a Ásia, quando você viaja a Europa, você vai vendo o leste europeu, você vai encontrando os passos desses homens. Era um grupo pequeno que alcançou o mundo. Então, eu penso que a palavra desapego é importante também. Há tempo de guardar, há tempo de lançar fora, deitar fora, né? Que diz Eclesiastes. Então tem momentos que determinado patrimônio, poxa, isso é importante, mas às vezes aquele negócio tá ficando tão pesado, peraí, vamos ficar mais leve. Foi o que o John Wesley fez. Tava tão pesado, ele falou, pegou em cima do túmulo do pai dele, do lado de fora do templo. Na paróquia. Então, a paróquia é o mundo. Então, os avivamentos, muitas vezes, eles rompem, né? É um sopro do Espírito, assim, em uma direção que está abafado, está ficando claustrofóbico. Foi isso que aconteceu, na verdade, lá em Israel, no Antigo Testamento. No avivamento de Josias, estava tanta bagunça no templo, tudo rachado, era tanta coisa acumulada, que o avivamento começa com uma reforma física. Eles começaram a reformar, e quando estava reformando, encontraram o livro da lei. Olha que bagunça que fica. Às vezes vira uma bagunça tão grande que perderam a palavra, entendeu? Tinha um monte de parnafenália no templo, mas não tinha palavra. Aí encontramos o livro da lei, eles levam para Josias. Quando começa a ler, que Josias escuta o livro da lei e vê aquele monte de postes sagrados de Israel, ele rasga a roupa e começa um avivamento. Então, às vezes, a gente tem que pedir esse discernimento, essa sensibilidade a Deus, para a gente não virar igrejas de púlpitos de marfim, que estão completamente desconectadas da realidade. Então, que Deus nos dê essa sabedoria, essa graça. Você está falando sobre a tradição, né, Davi? E, por exemplo, eu sei que você está hoje, você tem já uma origem batista, mas também a tua origem é carismática com movimento de comunidades e tudo mais. E aqui o Felipe liderando a Assembleia de Deus, e a gente também vindo de renovação carismática, saindo da Metodista Livre para começar a ZAR. Como é que você enxerga esse movimento pentecostal indo para frente? O movimento carismático. Por mais que a gente tenha N rótulos, nós sabemos o quanto esse mover do Espírito Santo forjou quem nós somos. E eu fico olhando para a próxima geração. E antes de escutar vocês, só para contar uma coisa muito forte que aconteceu com a minha família, nesse tempo que a gente teve no Recife, esse 1 ano que a gente morou lá,
foi um ano que eu vi os meus 2 mais velhos tendo experiências com o batismo do Espírito Santo Glória a Deus. e orando em línguas e tendo essa identidade deles com o Espírito Santo. Tipo, isso aqui é meu relacionamento, não é o Deus do meu pai e da minha mãe, é meu. Né? E até hoje... Eles estão com que idade, Théo? Tá com 9 e com 8, Acho. entendeu? Então, assim, até hoje, no nosso devocional, a gente faz o nosso louvor, chega determinado momento do louvor, fala assim, vamos orar só no Espírito agora. A gente fica orando em línguas, pois agora vamos entrar em oração, vocês repitam comigo, daí eu vou orar em português ou em inglês e eles vão repetindo. Então, quer dizer, esse movimento que eu tô vendo, assim, que era como eu fui criado. Minha mãe me criou desse jeito. Imagino que teus pais também criaram dessa maneira. Eu vejo, assim, que o movimento pentecostal carismático continua na sua essência, mas tá pegando uma outra forma. Eu queria escutar de vocês, como é que vocês estão enxergando isso? Bom, eu tive uma experiência marcante com o Espírito Santo no ano 2000, aos 14 anos de idade, né? E isso é antes e depois a minha vida, né? Venho de uma família, meus pais densamente envolvidos, né? Como você bem mencionou, Theo, com as comunidades evangélicas desde o início, nos anos 70 ainda, né? Nos anos 70. Bem no início. Bem no início. E o que eu percebo é assim, um traço distintivo é justamente um amadurecimento. Nós estamos falando dessa veia séria do movimento, né? Sim, Não estamos falando agora aqui de aberrações, de anomalias, dos exageros. Uhum. Da linha séria, de pessoas piedosas que amam o Senhor, que estudam a palavra. Sim. Agora, é um movimento muito recente, né? A reforma tem mais de 500 anos. 1911 chegou aqui, 1906 foi às usos. Então, comparativamente, é 1/5 da idade da reforma como um todo. Então, é claro que é um momento agora de, quem sabe, faculdades, instituições, universidades, bibliotecas. É um momento de consistência nessas áreas, de cristalizar também o trabalho social que é impressionante das igrejas pentecostais no Brasil, que alcança os rincões, para falar de Brasil, os rincões da nação, onde o Estado não está presente, onde o Estado é incapaz de chegar, essas pessoas estão lá, essa experiência está lá, moldurando a vida, o pensamento, a ética. Então, penso que naturalmente minha oração é que essa fase de cristalização não seja para fins espúrios, não seja para, como a gente está falando, que vai embora da identidade, né? Que o fruto do Espírito é o amor, o fruto do Espírito é a alegria, o fruto do Espírito é a paz, é a mansidão. Então, que a gente possa aproximar agências missionárias, agências sociais, frutos maravilhosos que surgem a partir da vida da igreja, mas sem perder esse DNA. O movimento pentecostal no Brasil, ele é muito recente, né? Em termos de Assembleia de Deus, 114 anos. A Zion vai fazer 50 anos agora, né? Eu acho assim, a igreja pentecostal, ela nunca se preparou para isso. Foi realmente um sopro do Espírito. E eu acho que algumas vezes a gente tem que também guardar isso, porque Deus trabalha uma explosão, o vento soprou, a igreja cresceu. Então assim, nós temos denominações históricas com 300, 400, 500 anos. Sim. Então elas sistematizaram a sua maneira de pensar, ensino. A igreja pentecostal nunca se preocupou com isso. Então eu acredito, Theo, que nós estamos prontos para viver a melhor época da nossa história. Uma época de amadurecimento. A igreja pentecostal, até 50 anos atrás, era uma igreja, na sua imensa maioria, de periferia. Era uma igreja que... 50 anos atrás. Isso. E ela começou a crescer hoje, enfim. Então, eu acho que nós estamos prontos para viver o melhor tempo. Novamente, tem os dois lados da moeda. Que isso não gere um esfriamento. Que a gente continue sendo um movimento do Espírito Santo. Que a gente continue dependendo, que não se cristalize, não se ingesse a maneira da igreja ser. Eu acredito muito que dentro da nova geração há um fenômeno que todo jovem precisa ter, e nós tivemos, e foi o que mudou a nossa vida, uma experiência com Deus. Não adianta a gente encher de teoria, encher de teologia e soltar esse jovem no mundo, por quê? Porque tudo isso vai ser questionado. Hoje você solta numa federal da vida, e você conhece muito bem o trabalho. O Davi está aí no meio acadêmico, a argumentação, o efeito de manada, o ambiente arrasta essa pessoa. E às vezes ela não está pronta para debater.
mas a experiência que ela teve com Deus é irrefutável. Exato. É irrefutável. Então eu fico muito feliz quando eu vejo, foi o que aconteceu comigo, é o que está acontecendo com os seus filhos. Então o movimento pentecostal, para mim, o futuro da igreja, para mim ele é brilhante. Nós estamos posicionados para viver a melhor época, novamente, guardando a nossa essência. Mantendo ela um movimento, mantendo ela um sopro do Espírito. Seria... E você tá falando uma coisa assim, que, assim, em relação à igreja pentecostal, nunca se propôs a se organizar de uma maneira sistemática, como talvez das outras denominações históricas, né? Deixa eu inverter aqui, eu sei que é o podcast do Theo. Tu achas que ela tem que fazer isso? Porque isso é um outro questionamento. Uma pergunta que fazem para mim. Outro dia eu estava lá em Belém, conversando com o comandante militar do Norte. Sim. E ele era adventista, ok? Pergunta que ele me fez: por que a Assembleia de Deus, que ele admira o trabalho, por quê? Porque ele, andando na Marinha, em tudo que é lugar do interior do Pará, a gente brinca que você vai encontrar pão, vai encontrar cachorro e vai encontrar uma Assembleia de Deus. Tudo que é lugar tem. Ele falou: cara, todos os lugares vocês estão. E a pergunta que ele me fez é: por que vocês nunca fizeram um trabalho, por exemplo, de abrir um hospital? E eu falei justamente por isso, porque parte do potencial que nós poderíamos colocar para fazer o que uma igreja adventista fez, nós não fazemos, por quê? Porque esse potencial foi usado para fazer obra missionária, enviar missionários, mandar missionários. Então há um lugar aqui que às vezes a gente tem uma igreja, uma presbiteriana, uma metodista que se especializou no ensino, a gente tem a Mackenzie, luterana, mas a igreja pentecostal, na sua maioria, o foco dela foi missões. Sempre foi missões, enviar missionários. Então, novamente, a gente volta para aquela questão da identidade. Não dá para aceitar, Theo, todas as igrejas fazerem tudo. Exato. Deus não vai dar tudo para uma pessoa só. O reino de Deus não é feito por poucos que fazem tudo. É feito por todos, cada um fazendo a sua parte, cada um esperando. Então, eu te faço a pergunta. Tu acha que a igreja pentecostal ela precisa também se estruturar e estar em todas essas frentes? Eu acho que sim. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu vejo que está acontecendo já isso. Eu acho que a nossa geração é a geração ponte disso. Eu acho que a gente vai ver uma nova... Falo isso com carinho, uma molecada nova aí chegando, pentecostal, carismática, cheia do Espírito Santo, vindo com uma mentalidade além das quatro paredes. Então, quer dizer, eu não acho que uma coisa tem que anular. Eu acho que é louvável o fato de você andar pelo Brasil inteiro, você vai encontrar... talvez mais Assembleias de Deus do que agência do Banco do Brasil. E eu acho isso louvável. E é impressionante. E as pessoas, os teólogos que eu converso de fora do Brasil, eles falam, cara, o movimento pentecostal do Brasil é o movimento mais forte mundialmente mais vibrante, falando. Verdade. Não existe lugar nenhum no mundo que o que eles chamam de Spirit Empowered, que você vai englobar tanto carismáticos quanto pentecostais. Os empoderados pelo Espírito, eles falam assim, o Brasil é uma potência, até porque eles incluem também na contagem católico carismático. Então, eles falam assim, cara, é a maior potência... Isso aí é um mundo que a gente nem conhece, né? Que tem coisas acontecendo. E a gente estava conversando até ontem de coisas assim, tem uns ajuntamentos lá que mega, que a gente não tem nem noção que existe, mas... Eu acho que, assim, é uma maneira mais simplista de pôr, mas é o que eu tenho usado para até falar no nosso meio, avivamento e reforma. Quando você fala de avivamento, acho que aquilo que nós fizemos até aqui, cara, a gente tem visto muito. A gente tem visto almas sendo salvas, nós temos visto pessoas sendo curadas, libertas de vícios, famílias restauradas. Só que quando a gente começa a olhar reforma, sociedade sendo discipulada... você vê que talvez outras denominações históricas já deram passos nessa direção que o carismático ou o pentecostal ainda não deu. Pelo menos no Brasil. Até porque não teve tempo. Agora que a gente está chegando. Exatamente. Não ter condições. Por isso eu acho que é importante ter, sim, hospital evangélico pentecostal. Eu acho que é importante termos universidades, né? E eu oro para que mais e mais universidades surjam, não só Dunamis. Eu falo para as pessoas, a gente tá com a faculdade Dunamis, mas a gente quer ser uma inspiração para outros começarem. Eu acho que é importantíssimo a gente começar a pensar em centro de pesquisa. Entendeu? Então, assim, a gente tava conversando outro dia, não sei se era com o Davi ou com alguém, eu falei, acho que era com o Davi, eu falei assim, cara, a gente precisa desse, uma galera que tava fazendo aí, eu falei, cara, é isso que a gente precisa. O Brasil tem que ter o seu próprio Barna.
Independente se é de denominação A, B, C, D, a gente precisa ter inteligência nossa para poder fazer a nossa missiologia, fazer nossa plantação de igreja, para a gente entender aonde que a gente tem que voltar os nossos recursos financeiros, humanos. Então, quer dizer, eu vejo que a futura geração, talvez a começar da geração Z, debaixo da tutela da nossa geração millennial, vem para começar a abordar uma pergunta que é só avivamento ou é um avivamento que vai culminar numa reforma? E eu vejo a necessidade dos dois. Agora, muito importante que nós não venhamos nos perder no sistema. Porque, querendo ou não, que nem o Davi falou, você vai começar a angariar patrimônio, você angaria, então, uma folha salarial, você começa a angariar uma série de acordos políticos, e aí você pode se perder naquele negócio e abrir mão daquilo que é a nossa essência, que é a oração, é o jejum, é a palavra, é dar o passo de fé, é orar pelo enfermo, é expulsar o demônio, é fazer o apelo, é crer por restauração no casamento, etc, etc. Então, assim, eu vejo que uma coisa que eu vi, que inclusive eu quero até já passar a bola pra vocês sobre isso. Cara, eu nem tô indo atrás. Tá chegando pra mim diversos geração Z que falam assim, cara, eu quero estudar teologia pentecostal. E os caras já estão começando, eu vejo um movimento de teólogos pentecostais, entendeu? Então, aquele estigma que o pentecostal... eu não sei tanto a palavra que nem o reformado. Eu já tô vendo que na próxima geração vai vir, a maré vira. E eu tô torcendo para realmente se levantarem cada vez mais teólogos pentecostais com a fundação acadêmica e o fogo do Espírito Santo. Eu não sei se você tem visto isso. Eu tava até relembrando que é Atos 18 que eu ia citar, que é a história do Apolo, né? Fala em Atos 18 que Apolo pregava, mas ele só conhecia o batismo de João. Quer dizer, não conhecia o batismo do Espírito, né? As águas, E aí Priscila e Áquila vão falar com mais exatidão sobre o caminho e doutrinar mais fundo. E aí o texto termina dizendo assim que ninguém conseguia depois debater mais com o Apolo, né? Quer dizer, ele agora não tinha como debater. Então um cara cheio do Espírito Santo, um cara melhor informado, unindo os dois, é um dos exemplos. E o próprio apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo fala sobre línguas, ele fala sobre a experiência e... apóstolo Paulo, não precisa de comentários, né? Quer dizer assim, então é o fogo no coração, né? Luz na mente, e eu vejo, por exemplo, Jesus, duas passagens que eu gosto muito, que casadas, né, jogam, acho que, luz nessa discussão. Primeiro, quando Jesus diz que as nossas boas obras têm que brilhar diante das pessoas, para que elas glorifiquem a Deus. Então, a fé sem obras, ela é morta, Tiago diz. Quer dizer, nós não somos chamados para ser sonso, para ser insípido. Nós somos chamados para uma vida desperta, uma vida de frutos. E o segundo texto que eu gosto é Romanos 15, quando você vê Paulo ali esboçando um plano. Eu vou para a Espanha, depois eu leio lá em Romanos 15, ele planeja os próximos passos. E ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo, planejando os próximos passos, planejando as próximas obras. Não é só em Romanos que ele faz isso, ele faz isso em Tito também. Ele fala, pretendo passar o inverno aí, depois a gente vai se encontrar em tal lugar no final da carta. No fim da vida e mesmo assim olhando pra frente. Timóteo também olhando para frente. Então, eu concordo com a frase que o Theo usou, uma coisa não anula a outra, né? A gente... pensar no passo seguinte, isso também é ser cheio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele invisiona a gente também, né? Expande o horizonte, quer ver uma coisa, abre a visão. Você tá falando aqui, eu me lembrei de uma coisa que você mencionou ontem no púlpito, aqui da nossa igreja, aqui na Zion. Você falou sobre tua experiência no seminário, quando você tava lendo Gordon Lindsay. Os relatos da Voz da Cura, né? Da revista de Gordon Lindsay, que depois, que nem você trouxe lá, se tornou o CFNI hoje. Agora eu fico pensando, você tá falando um movimento de cura nos Estados Unidos. Década de 40. 40, 50, Oral Roberts, todo esse povo aí, John G. Lake, A.A. Allen, tá bom. Agora, se a gente for parar pra pensar, e você vai ter mais propriedade até do que eu, quando você começa a traçar a linha do pentecostalismo no Brasil, deveriam ter curas, eu imagino, dos mesmos patamares. Só que nunca tivemos, talvez, os registros.
Entendeu? Então, inclusive, quando você tava pregando, Verdade. eu tava pensando, o Felipe tem que começar um centro De- pentecostal de cura, que nem você Sim, teve lá na Southeastern, é. né? Eu fico pensando, a gente precisa disso, entendeu? Então eu fui visitar lá o nosso amigo, o Davizinho, o Davi Miranda Neto. Cara, ele me levou a um tour lá pela igreja Deus Amor. pentecostal Deus Amor. Chegou um lugar lá, eu comecei a ver, ele apontou, isso aqui são todas as muletas. Era cadeira de roda, era muleta, tinha até coisa nojenta lá que era tumor dentro de um pote de éter. Uhum. Tudo que foi curado aqui, quando meu avô era vivo, eu orava, o Espírito Santo vinha, tocava as pessoas eram curadas. Eu comecei a pensar, a gente talvez como pentecostal e carismático, E a gente consome falha, o que é de lá, esquece que aqui também Deus falha opera de isso. registrar aquilo. Então, quer dizer, existe a necessidade de um trabalho acadêmico. Uhum. Então, uma das coisas que eu escutei falar, não só escutei falar, mas eu vi isso acontecer, Randy Clark, quando foi o vetor desse avivamento que teve em Toronto, ele até hoje vem pro Brasil e ele fala, ele traz médicos com ele, médicos americanos Pra que vêm comprovar. para relatar a cura, comprovar cientificamente porque ele tá montando lá nos Estados Unidos, não é nem pro Brasil, é que no Brasil acontecem as curas, ele fala que existem céus abertos aqui no Brasil, uma facilidade, então ele tem mais data, né, para você poder falar assim, ó, é assim que tá acontecendo. Então, quer dizer, eu fico vendo a necessidade de nós, como o povo empoderado pelo Espírito Santo, para termos então também esse zelo que outros tiveram, pelo menos o movimento pentecostal lá fora, carismático lá fora, teve, de fazer esses relatos, né? A gente ter as nossas próprias histórias. O próprio Lucas era um médico que relatou. O evangelho mais completo, o mais longo dos evangelhos, é o evangelho de Lucas, né? Que é chamado por Paulo em Colossenses de um médico amado. Exato. Né? Ele é referenciado também no final da carta de Filemon, segunda Timóteo. Ele era um cara corajoso, estava do lado de Paulo até o final. Só Lucas está comigo. Eu preciso de Marcos também. Deve ser legal você ter os evangelhos em pessoa ali, né? Lucas, Marcos, né? E Lucas está comigo. Então, o Lucas era um médico que Deus colocou do lado do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi açoitado várias vezes, ele foi apedrejado. Então, obviamente, ele tinha muitas cicatrizes. Ele mesmo vai dizer, carrega no corpo as marcas de Cristo. Ele devia ter muitos problemas de saúde, tanto que ele apanhou o apóstolo Paulo. Ele foi açoitado brutalmente nas sinagogas. Então, Deus, olha, até esse cuidado de Deus. Ele tinha um médico para acompanhar ele ali. Cuidar dele. E Lucas registrou, né? O Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos. A gente fala muito que Paulo escreveu cerca de 1/3 do Novo Testamento, mas Lucas também escreveu cerca de 1/3 do Novo Testamento, e foi justamente um médico que registrou os milagres, que registrou né, o sobrenatural de um modo impressionante. Muito bom. A gente tá indo aqui para nossa reta final, mas assim, eu queria terminar só falando um pouquinho sobre a situação que a gente tá vivendo como país, Brasil. Eu sei que talvez uma das coisas que a gente tá passando é por muita desesperança, muitos pontos de interrogação. Não aconteceu no Brasil, mas para quem tá assistindo a gente tá gravando isso aqui na semana após o assassinato de Charlie Kirk. Eu sei que eu converso com meus colegas pastores nos Estados Unidos e tem se tornado um tema onde as igrejas estão perguntando, pedindo como que devemos processar essa dor. E tem dor de tudo quanto é lado. Então a questão não é política, é a questão de humanidade. Eu queria saber de vocês como é que você está lidando com isso na tua igreja, com o momento que a gente está vivendo politicamente no Brasil, e também a futura geração com os pontos de interrogação. Qual que seriam algumas pérolas de sabedoria aqui pra gente? O Davi é o homem das pérolas de sabedoria aqui. Mas eu acho, Theo, duas coisas. Primeiro, há uma desesperança coletiva e a gente precisa sempre animar a próxima geração. A gente não pode se desengajar em relação ao que acontece no país. E muita gente hoje quer largar a mão, né? E realmente a gente não pode deixar isso acontecer. Sim. Então é papel da igreja. A igreja é a esperança para a nação. Nós temos que orar, temos que interceder, mas temos que engajar de certa maneira, de forma saudável. Não se pode abandonar. E como igreja, eu acho que a igreja, mais do que nunca, ela precisa cumprir a sua missão. Por quê? Porque quando tudo falha, as pessoas vão olhar para a igreja. A igreja sempre foi a contracultura. Você sabia? A igreja sempre foi o farol no meio da escuridão. A igreja sempre foi a ponte sobre as águas. Então, quando tudo falha,
a igreja permanece. A gente Então, falou nós isso temos ontem à oportunidade. noite, que esse domingo nos Estados Unidos, ontem, foi o domingo com maior frequência. Agora, um outro domingo que teve frequência recorde também, foi o domingo pós 11 de setembro. Então, que nem o que você está falando é verdade. Momentos de comoção social, momentos onde a gente pode voltar não muito longe. Pandemia, ciência falha, Sim. política falha. Então, assim, a igreja ela precisa permanecer. Então, mais do que nunca, nós precisamos agora aumentar a temperatura. As pessoas vão chegar na igreja e imagina só, o mundo está de mal a pior, a política está de mal a pior, a economia está de mal a pior. As pessoas chegam na igreja e a igreja agora está de mal a pior. Então, eu acho que agora nós temos que realmente destoar disso, nadar contra a correnteza, cumprir a nossa missão. E me preocupa muito esse sentimento de desalento. A gente percebe isso hoje. Realmente, o que o Brasil passa e as pessoas passam é um desalento. Jogar toalha. Não vale a pena. Né? Por que eu preciso me preocupar com isso? Então, nós precisamos orar e manter o nosso engajamento missionário, espiritual, mas aquilo que é o nosso papel nas rodas de influência para fazer diferença e ser sal da terra e luz do mundo. Muito bom. Pegando o gancho, de sabedoria pegando o gancho do Felipe, Jesus ele é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, mas ele diz, vocês são a sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então a igreja compartilha o brilho de Cristo, né? E ele falou isso para a igreja, para os seus discípulos. Ele não disse que Roma era a luz do mundo, ou o Sinédrio é a luz do mundo. Não, a igreja é a luz do mundo. Então, existe uma incompatibilidade entre a esperança cristã e o desespero, por definição, o desespero político. Então, a esperança cristã que tem que guiar a gente. Jesus é que tem que guiar a gente. A nossa esperança está em Cristo. A igreja primitiva vivia num momento muito pior do que o nosso. Verdade. A gente tem que lembrar, recordar isso, aprender. Eles em nunca... todos os os aspectos possíveis, justamente que era um mundo sem isso a influência a temperatura da igreja. Eles não olhavam para César, eles olhavam para Cristo. Então, agora, por exemplo, o Kirk, né? Eu não conhecia, né? Quando eu vi aquela imagem, mandaram lá, o Fabão mandou aquela imagem, eu abri, é chocante. É chocante, né? Toda covardia é chocante. Aqui nós estamos falando, o Theo usou a palavra-chave, que é uma questão de humanidade, né? A nossa fé não pode estar na violência. O Senhor nos ensinou isso. A nossa fé não está na violência. A nossa fé está em se entregar, que foi o começo da conversa, em arrependimento, né? Agora, a igreja cristã, o Novo Testamento, nos mostra, né, o caminho de uma sociedade onde caibam todos. O Novo Testamento fala sobre isso. Outros lugares, outras ideologias não ensinam isso. Agora o Evangelho ensina isso. O Evangelho não ensina exterminar o diferente. Ensina a orar por todas as pessoas. Jesus ensinou a orar por quem persegue, amar o inimigo. Isso aí, Jesus é que ensinou isso daí. Outras pessoas não ensinam, mas Jesus ensinou isso daí. Ensinou fazer o que depender de vocês esteja em paz com todos. Isso aí não está no Novo Testamento, está em Romanos, né? Vencer o mal com o bem. Essas são as pérolas de sabedoria. Então, enquanto vocês tiverem oportunidade, faça o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, não é por acaso e à toa que é em ambientes de grande influência cristã que vão surgir hospitais, universidades, direitos humanos. Então é por isso que historicamente... Agora, não adianta a gente ficar admirando só isso no passado. Que Deus nos dê a graça de viver isso hoje, entende? E de renunciar. O projeto da violência é o projeto de Barrabás. Ele que queria fazer uma insurreição e destruir tudo. Jesus, o projeto dele é entrega. Ele nos ensinou a ressurreição. Ele foi para a cruz. Então é Cristo ou Barrabás? Essa pergunta é feita a cada geração. Né? Essa pergunta é feita a cada geração. Então, assim, que Deus nos dê graça, sabe, Theo? Porque a nossa esperança tem que estar em Cristo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas têm uma importância secundária, terciária, né? Depois. Então, olhar para Cristo e renunciar essa escalada de violência e agressividade. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça a pessoa querer ser uma essa pessoa questão do Charlie Kirk, eu acompanho estúpida e querer matar os outros e ao mesmo tempo tá lá falando que é cristã. Há uns 3 anos. Ele sempre foi uma pessoa que debateu muito e no início o foco era realmente mais sobre o ponto de vista dos princípios bíblicos.
como houve eleição nos Estados Unidos, a questão eleitoral se exponenciou agora e tudo, e ele ganhou muita visibilidade. Agora, assim... Ele tinha 31 anos, né? Eu não conheço. 33 anos. 31. 31. Agora, assim, eu achei interessante porque, não o que aconteceu, claro, mas a resposta que foi dada a isso, porque em qualquer outro país ou em qualquer outro meio, isso geraria violência. E o que a gente viu nos Estados Unidos? A igreja saindo para orar, indo nos campos universitários, orando, um despertamento acontecendo. Agora, isso que o Davi falou, realmente, a gente está com o mundo hoje, Theo, o mundo hoje está assim, tá no brink, não sei qual é a palavra. Sim. Uma gota desequilibra... Posso falar uma coisa? Pode. Sobre isso, do mundo tá difícil, a nossa geração é a primeira geração que os filmes favoritos são os filmes de terror, horror. Não tem isso, né? Eu tô estudando... tipo um Black Mirror. Tô estudando cinema na doutorado. Então você tem os outros gêneros musicais no início dos musicais, aventura, comédia. Aí tem uma explosão de filmes de violência, de terror e de horror, né? Diz muito, esse retrato do que você tá falando. É uma depravação da dignidade humana. Deforma naturalizado a imagem e semelhança do homem. E a gente vê respostas que é inconcebível. Jornalista, gente bem informada, celebrando isso. Então, assim, a gente vê, ao mesmo tempo, a gente vê o melhor do ser humano, né, com algumas respostas que houveram, mas do outro lado a gente vê o pior do ser humano. É realmente impressionante. Como é que pode? Uma pessoa de forma covarde, né, grotesca e gente aplaudindo, celebrando. Então, que Deus nos guarde aqui no Brasil e nos livre, né, de violência e estabilidade. Bom, então com isso a gente vai terminando nosso episódio. Com esperança em Jesus. Fala uma esperança aí pra gente terminar. Não, já falou. Gente, é isso aí, Jesus é esperança. E galera, eu queria agradecer aí Davi e Felipe pela presença aqui com a gente. Valeu, Teozão. Muito obrigado aí. Estar contigo. Quinta-feira tem jogo do São Paulo, né, Davi? Vamos lá. Vamos ver se esse ano a gente tá cheirando Libertadores pra gente. Ó, galera, é o seguinte, fica aqui... de esperança. Um pouquinho de esperança. Ué, a esperança é a última que morre, né? Então, esse episódio fica por aqui. Você que tá aqui com a gente, toda segunda-feira, saiba, nós temos aí episódios fresquinhos. Deus te abençoe e até mais. Let's go!